Olá, amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para, em mais um momento, refletirmos a respeito dessa obra tão grandiosa que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Em sequência, nós temos hoje o capítulo 105, que tem por título Estejamos Atentos, em que Emmanuel inicia com uma pequena frase, porém com um sentido muito profundo, que está no capítulo 4, versículo 15 do livro de Tiago, o que diz assim: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Após isso, Emmanuel inicia a sua explanação dizendo: age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Quer dizer, é esse um chamado, ao mesmo tempo que nos apresenta a porta de entrada, também nos mostra o ponto de chegada, a linha de chegada. Quer dizer, se almejamos a paz, se temos a vontade, o desejo de desfrutá-la, de viver em paz, é necessário agir para o bem. É necessário sermos bons, buscarmos a realização disso em nossas vidas. E as possibilidades são inúmeras, não se limitam às capacidades financeiras, não são para as possibilidades da prática do bem, não são obstáculos, às vezes, o pouco poder aquisitivo, não possuir tantos bens, mas, sobretudo, é necessário a boa vontade, o desejo de ser bom, de ser boa. E a partir daí, abre-se um leque de possibilidades, um leque de campos de ação. É uma vibração que se faz em prol de alguém que necessita. É também uma boa ação. É também, se necessário e se possível, uma doação de recurso financeiro também. É uma doação de fluidos que se dá para alguém que necessita, que está em uma situação de saúde comprometida, uma prece que se faz por um irmão encarnado ou desencarnado. É o perdão que se efetiva, que se traduz em forma de amor, é o bem que se faz presente. Então, a partir do momento em que essas coisas passam a ser praticadas, a partir do momento em que o devido valor é dado para iniciativas que, por vezes, parecem ser mínimas e pequenas, mas que são tão necessárias e moralmente tão grandes, é com esse primeiro passo que nós vamos construindo os caminhos da paz, que nós vamos nos aproximando desse, não somente um momento, mas essa conquista para o nosso espírito, de vivermos em paz, de sentirmos a paz, de estarmos em paz, de sermos a paz. É o bem que se realiza em nós e com a gente vai por onde nós estivermos. E Emmanuel continua dizendo: além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Mais uma vez nós, espíritas, sendo chamados ao exercício da nossa fé, ao exercício de tantas coisas que nós aprendemos e que, pelos motivos que existem, esses ensinamentos não saem muitas vezes da teoria, não passam apenas de ensinamentos, de palavras, de livros que foram lidos, mas aí nós lembramos também que a quem muito foi dado, muito será pedido.
A quem tem mais conhecimento, mais oportunidades de praticar, vai ter. E nós não estamos excluídos desse chamado divino, da exemplificação, do testemunho, da fé que abraçamos, das verdades que consideramos efetivas para a nossa vida. Então, a cada dia que temos, vão surgir situações em que se ontem nós apenas deixávamos passar, hoje não mais vamos deixar. Vamos agir em prol do bem, não somente do bem individual, mas do bem do todo. Porque compreendendo a grandiosidade do amor ao próximo, nós vamos também querer que o outro esteja bem para que nós estejamos bem. É uma linha que é feita entre nós e o nosso próximo, que nos torna irmãos e automaticamente filhos de Deus. É uma experiência horizontal que nos interliga ao vertical, à espiritualidade superior, a Deus. E é essa vivência que vamos tendo nesse reajuste diário, interior, que vamos aí nos aproximando do Criador, da paz, e mostrando as nossas obras para a nossa própria consciência. Então Emmanuel continua dizendo: a criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Quer dizer, evidentemente todos nós temos livre-arbítrio. E o destino existe, mas não é uma determinação. Porque embora tenhamos a nossa programação reencarnatória, e ela, por muitas vezes, se mostra a nossa própria consciência de uma forma muito sutil, ela está condicionada ao nosso livre-arbítrio. Quer dizer, nós podemos ter participado de um planejamento reencarnatório que diz que vamos fazer tal ou qual coisa. Mas se hoje estivermos nos distanciando dessas determinações, digamos assim, é claro que esse planejamento vai ser pausado, vai abrir um espaço de tempo para que ele possa ser efetivado, mas ele vai acontecer. Em um momento ou outro ele vai precisar acontecer, e ainda que demore, nós estamos caminhando para que ele se efetive, para que ele se realize e se execute. Então, pelo nosso próprio livre-arbítrio, quer dizer, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas exteriorizações, nós vamos nos aproximando da nossa felicidade, porque todo planejamento reencarnatório nos conduz à reparação de nós mesmos para que sejamos felizes, ou vamos nos distanciando, ou nos aproximamos, ou nos distanciamos. É Deus que faz isso? Não é Deus. É a espiritualidade que nos distancia da nossa felicidade? Não, somos nós mesmos. Porque nem mesmo a espiritualidade superior interfere no nosso livre-arbítrio. É uma dádiva que nos foi cedida para nos assegurar o direito do mérito. Senão, o que poderíamos pedir se nada fizemos por merecer? Então Emmanuel continua dizendo: tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Quer dizer, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em quaisquer condições evolutivas, em quaisquer posições sociais, de grande poder aquisitivo ou não, vamos ser convocados, como dissemos, ao testemunho, mas sobretudo à observância do que nós temos feito com a nossa própria vida.
do que nós temos feito com as coisas que a divindade nos confiou. Seja para quem possui um grande poder aquisitivo, seja para quem não possui um grande poder aquisitivo, seja para quem tem um conhecimento religioso, seja para quem não tem conhecimento religioso, para quem assume uma determinada profissão, para quem não tem nenhuma profissão. Todos nós vamos ser convidados a essa análise sobre as nossas próprias ações. E a vida vai nos chamar a atenção para percebermos a que fim se destina o que nós estamos fazendo. Quer dizer, se nos aproximamos do que Deus planeja para nós, podemos vislumbrar, entrever a felicidade que nos espera. Porque compreendendo a vontade do Criador, nós vamos aí buscando forças para diuturnamente nos ajustarmos a essa vontade, que é sempre boa para todos nós. Se um pai e uma mãe daqui do nosso plano físico deseja o bem para o seu filho, imagina Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Pai de toda a existência, que é a potência primária de toda a existência. Então Ele deseja para todos nós a felicidade, a nossa própria realização, não no sentido egóico, a nossa realização como espíritos diante de toda a existência. Então a vida vai nos convocando a essa análise, a essa autoanálise que nos mostra com as lentes dos nossos próprios aprendizados qual é o nosso alvo, se continuarmos andando de tal forma, se mudarmos as nossas rotas, se virarmos a próxima curva, se formos reto, a que fim nós vamos alcançar. Então, inclusive, isso é muito bom para todos nós, porque é como se fosse um checkpoint, digamos assim, que se em algum momento percebermos que a nossa conduta, ainda que esse tempo de conduta perdure, tenha perdurado aí por anos, por décadas, por séculos, nós vamos ser chamados a esse reajuste. Perdão. Nós vamos ser convocados a isso, porque o nosso espírito necessita sentir-se realizado, necessita ser útil para Deus. Mesmo aqueles mais renitentes, mesmo aqueles que menos se importam, em algum momento vão, perdão, novamente, em algum momento vão perceber aí a necessidade da corrigenda que se faz. E todos nós que estamos envolvidos, vamos aí nos apoiar, evitar as críticas ou julgamentos desnecessários diante de alguém que busca fazer o que é correto. Porque a vida adverte muitas vezes através das outras pessoas, que observando a nossa conduta, nos chegam fraternalmente para nos orientar a respeito do bom caminho. Então é uma via que ocorre aí de mão dupla, de mão tríplice, quádrupla, de inúmeras formas, mas que nos convidam à retificação das nossas ações. Então, Emmanuel continua dizendo: forma, pois, os teus planos de ação. Usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. E ele então encerra a sua explanação a respeito desse tema com essa última frase, dizendo que a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir.
E aí nós novamente somos convocados a observar se estamos buscando atender à vontade de Deus, ao que o Senhor nos permite, ou se estamos nos distanciando. Por isso que tantos espíritos relatam as suas quedas, relatam as suas próprias frustrações, porque estavam buscando viver somente para a contemplação de si. Estavam buscando realizar a sua própria felicidade, a alcançar as suas realizações pessoais, esquecendo que, embora a evolução seja individual, ela acontece no coletivo. Então, como é que eu vou conseguir alcançar a Deus, a espiritualidade superior, se diante da lágrima de alguém que se mostra, muitas vezes à minha própria frente, eu não me sinto incomodado? E a vontade de Deus é essa, que sejamos irmãos, que amemos uns aos outros, que façamos o bem conforme gostaríamos que nos fosse feito. Isso se traduz de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, ao passo que todos nós, diuturnamente, somos convidados a fazer isso, da nossa forma. Seja através do que nós julgamos ser pequeno, mas se nós fôssemos chamados a fazer algo tão grandioso sem ter passado inicialmente pelos degraus menores, não teríamos suporte para realizar tão grandes feitos. É necessário construirmos a nossa humildade, a nossa resignação, a nossa resiliência diante da vontade de Deus, que é sempre boa, que é sempre justa, amorosa, sobretudo necessária para todos nós. Quando o filho se desvia das orientações do Pai, do Divino, a queda se apresenta, porque nós não somos tão seguros diante da nossa própria existência. Não somos autossuficientes. Sem Deus nada podemos, sem o Criador nada somos. Então são esses ensinamentos que nós recebemos para que possamos não somente manter na nossa mente, para que não somente escutemos e passemos adiante, mas que busquemos praticar, mas que busquemos exercitar, testemunhar. Todos nós que já recebemos essas orientações somos solicitados à exemplificação em todos os ambientes em que estivermos. E as nossas obras nos serão pedidas em conta. E o que nós vamos apresentar? Será que estamos buscando perdoar, compreender? Será que estamos orando pelos que nos perseguem e caluniam? Será que estamos tentando enxergar os invisíveis da sociedade? Aquelas pessoas que estão nas calçadas, que muitas vezes são voluntariamente esquecidas por quem pode ajudar de forma financeira. Quer dizer, será que estamos nos aproximando ou nos distanciando da vontade de Deus? A verdade e a determinação que podemos ter é que vamos continuar somente até onde Ele permitir. E por isso, a observação das nossas próprias ações é tão importante. Porque se Ele permitir continuarmos fazendo o que estamos hoje executando, com toda certeza teremos mérito, com toda certeza teremos êxito, mas se Ele não permitir, vamos precisar nos reajustar. E não é possível burlar esse reajuste. Ele é amoroso, mas é também muito justo e necessário, a fim de que, alcançando ao próximo, ao fim de que alcançando as verdades divinas, sejamos felizes, estejamos em paz e assim possamos efetivar os desígnios sublimes do Criador em nossa vida e por onde estivermos. É com essa consciência que precisamos levantar a cada dia, buscando ser melhores, buscando fazer
vibrações pelos que necessitam, enxergar com uma nova ótica a partir de um novo ângulo, mais fraterno, mais humilde, mais resignado, mais afável, de modo que enxerguemos o divino na existência do próximo. Então, é dessa forma que nós somos convocados a construirmos a nossa felicidade. E efetivamente, seremos mais pacíficos e apaziguados também, diante da realização dos desejos do Criador para cada um de nós. Muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui. Que Jesus nos auxilie sempre em nossa caminhada para que consigamos continuar progredindo com muito amor, com muita compreensão e em paz. Até o próximo estudo.